Se Deus é amor, por que ele pune pessoas ao inferno? Essa é uma das perguntas que eu vou tentar responder hoje. Seja muito bem-vindo à Escola do Discípulo, meu nome é Felipe Breder e hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês enviaram lá no Instagram. Então, antes de tudo, eu já peço encarecidamente que você deixe aí o seu gostei, a sua curtida, compartilhe esse vídeo com quem você achar relevante também, comenta, porque aí o próprio YouTube entende que esse vídeo é relevante, se ele abençoou você, pode abençoar outras pessoas também. Eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram no Instagram e usando aquela estratégia de programa de televisão, essa pergunta que eu achei a melhor sobre o inferno, eu vou deixar pro final, então acompanha aí algumas outras perguntas que eu vou responder. Uma pergunta que eu achei interessante é como entender o eu biblicamente para não vir a ser nem pessimista nem orgulhoso demais? Essa pergunta é muito interessante porque fala sobre identidade, orgulho e humildade. E eu entendo que não há outro caminho a não ser entender corretamente o evangelho da graça de Jesus Cristo. Enquanto nós não entendermos o valor da cruz e do perdão que nós recebemos, nós teremos uma imagem distorcida sobre nós mesmos. E a cruz nos traz um perfeito equilíbrio. Em primeiro lugar, a cruz nos mostra que nós somos tão pecadores quanto nós não ousaríamos imaginar. Essa é uma frase que o Tim Keller fala também. Ela nos revela o nosso profundo pecado. Ela mostra o quão corrompido nós estamos diante de Deus. Isso nos traz humildade. Nos traz humildade em saber que nós não somos maiores ou melhores do que ninguém e nós não podemos nos sentir moralmente superiores a nenhuma outra pessoa. A cruz nos revela o quão pecadores nós somos. Mas, ao mesmo tempo, a cruz nos revela o tamanho do amor de Deus e do nosso perdão. E completando a frase do Keller, nós somos tão pecadores quanto não ousaríamos imaginar e nós somos tão amados como nós também não conseguiríamos imaginar, amados por Deus. A cruz nos revela o amor e a graça, que nós somos gratuitamente perdoados e reconciliados com Deus. Isso também me dá, ao mesmo tempo, uma profunda ousadia de estar na presença de Deus e saber que eu sou amado, que eu posso me esconder diante da sua cruz. Portanto, o verdadeiro evangelho da graça nos traz um equilíbrio em não ser orgulhoso, nem humilde demais, nos traz um equilíbrio, quando eu falo humilde demais é de autocomiseração, né? Nos traz o equilíbrio de ousadia e de humildade, apenas o evangelho faz isso. Fico confusa a respeito das linhas teológicas, como saber a correta? Essa pergunta é muito interessante e a melhor resposta que eu dou é que nós precisamos estudar história da igreja e história do cristianismo também. Nós não podemos fazer teologia sozinhos, nós não somos uma ilha. Uma boa teologia leva em consideração a Bíblia por completo, uma teologia bíblica, canônica, que crê na Bíblia como palavra e revelação de Deus para nós, e de teólogos que não caminham sozinhos, que não tentam criar uma nova ideia, mas que estão apoiados em ombros de gigantes. Portanto, se apoie nos ombros de gigantes como teólogos antigos, Agostinho, os pais da igreja, os teólogos contemporâneos, mas principalmente uma teologia que leve a sério a palavra de Deus, que entenda a Bíblia como palavra de Deus. Qualquer um que não reconheça que a Bíblia é palavra de Deus para nós, rejeite imediatamente. Nós cremos sim que a Bíblia é palavra de Deus. Portanto, uma teologia que leve em consideração somente a Escritura, somente a fé, os famosos 5 solas que nós já estamos acostumados da Reforma Protestante. O que significa Deus querer o primeiro filho dos israelitas e os levitas serem uma substituição? Na verdade, isso é interessante que Deus pede no Antigo Testamento, se você já leu o livro de Êxodo, Deus pede para que todo primogênito fosse resgatado para ele. Todo animal primogênito deveria ser sacrificado e todo filho primogênito também deveria ser resgatado. Essa é uma lembrança da libertação do povo de Israel do Êxodo. Lá no Êxodo, Deus envia o anjo da morte como a última praga e todo aquele que tinha o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas, o anjo passou por cima. Daí vem a palavra Pesach, Páscoa em hebraico. O anjo passou por cima e os israelitas sobreviveram e foram resgatados
por meio do sangue do Cordeiro. Para que isso fosse eternamente lembrado, o sacrifício, para que não saísse da memória do povo de Deus, Deus pede para que todo primogênito fosse resgatado pelo sangue de um animal, para que essa memória estivesse viva e eles sempre se lembrassem que foram libertos por Deus, por amor, pela graça, e eles obedeciam esse mandamento não para ser salvo, mas justamente porque eles foram salvos. É uma maneira pedagógica de Deus instruir o seu povo, e isso aponta para o próprio Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, o texto bíblico nos diz que ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não precisamos mais fazer isso porque Jesus agora sim é o Cordeiro perfeito que nos resgatou completamente. Pastor, o óleo usado para ungir pessoas nos dias atuais continua sendo usado corretamente? Muito boa pergunta. Na verdade, eu creio que o óleo, hoje em dia, ele é apenas simbólico. Não possui nenhum valor teológico no sentido de que o óleo tem algum valor especial, que ele tenha algum poder, ou seja, mais importante. Alguém que faz uma oração ungindo com óleo vai ser mais poderosa do que uma oração sem a unção com óleo. Eu não vejo respaldo bíblico no Novo Testamento para isso. O único respaldo que eu vejo é que o óleo é um símbolo. E desde que nós entendamos que se trata de um símbolo, eu não vejo problema. Não há problema porque os símbolos são importantes. Os símbolos são importantes na nossa vida cristã e na história do cristianismo. Nós temos diversos símbolos. A própria cruz é um símbolo que nos lembra o sacrifício de Jesus Cristo. Nós temos uma cruz aqui atrás como um símbolo da graça de Deus para nós. Portanto, os símbolos são importantes e desde que você entenda que o óleo é um símbolo de unção, um símbolo de consagração, um símbolo de se dedicar completamente a Deus, aí sim eu não vejo problema, desde que você entenda que se trata de um símbolo. E por fim, se Deus é amor, por que ele pune pessoas ao inferno? Essa pergunta é muito interessante, porque nós vivemos numa cultura que rejeita a ideia de um Deus que pune pecado. É ofensivo dizer para as pessoas que Deus é justo e que Deus pune pecado. Eu me lembro recentemente que uma artista famosa publicou no Twitter dizendo que nós não poderíamos usar a palavra temor a Deus, porque Deus não é temido, nós não podemos temer a Deus, Deus é apenas amor. E se Deus é amor, ele não pune. Nada mais longe da verdade. Na verdade, o próprio temor a Deus não tem a ver com medo de Deus, mas a justiça de Deus não é antagônica ao seu amor. Na verdade, nós vemos a Bíblia nos revelando e nos mostrando que Deus é amor e justiça ao mesmo tempo, sem que isso se contraponha. O Salmo 145 nos diz que justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Deus é bom ao mesmo tempo que ele é justo. E na verdade, essa ideia de que Deus não pode punir só faz com que a ideia da existência de Deus seja mais absurda ainda. Porque diante de um mundo cheio de maldade como nós vivemos, se Deus não é justo e se ele não punir a maldade um dia, esse Deus não vale a pena ser adorado. Aí sim nós podemos entrar em desespero porque o sofrimento não faz sentido. Quando nós ficamos indignados com uma menina sendo estuprada, se Deus não pune o pecado e não manda pessoas para o inferno, então não há razão de eu ficar indignado. Não há razão nenhuma, não existe problema nenhum em cometer maldades no mundo. O Miroslav Volf, ele diz o seguinte: se Deus não se irasse diante da injustiça e do engodo e não pusesse um ponto final na violência, este Deus não merecia ser louvado. O único meio de impedir que recorramos à violência é insistir que ela é legítima apenas quando emana de Deus. Se nós não acreditarmos que Deus é justo e que um dia punirá toda a maldade e pecado, então a única coisa que nos resta é sair pegando em arma e fazendo vingança. Agora, se nós cremos que Deus é justo, que ele punirá, sim, como demonstração do seu amor, ele punirá todo o pecado e toda a maldade, isso nos traz conforto em saber que a justiça será feita e que um dia toda a maldade será até mesmo justificada. Essas foram algumas respostas rápidas a essas perguntas, não deu para aprofundar muito como no tema do inferno, nós poderíamos falar muito mais sobre isso. Se você quiser um vídeo apenas falando sobre o inferno e a existência do inferno, deixa nos comentários que, dependendo da quantidade de gente que pedir, eu gravarei um vídeo apenas falando sobre a existência do inferno. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você puder, deixe seu gostei, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.